falou sobre a teoria do mundo das ideias, só que Platão não apresentou a teoria assim. A gente organiza assim para a gente entender. Mas quando Platão apresenta a teoria, apresenta no formato de uma alegoria. Alegoria da caverna ou o mito da caverna. O que é a alegoria da caverna? É uma história que vai falar do mundo das ideias, só que de forma figurada, no sentido figurado metafórico. Como é que funciona a alegoria da caverna? Funciona assim. Digamos que existem algumas pessoas que estão dentro de uma caverna, e elas estão dentro de uma caverna que fica num lugar ensolarado, num lugar livre. A caverna fica no meio desse lugar ensolarado. Só que essas pessoas não têm consciência desse mundo ensolarado, desse lugar ensolarado que está ao redor da caverna, porque elas estão presas dentro dessa caverna. Elas estão presas dentro dessa caverna, acorrentadas, e elas estão de costas para a entrada da caverna e de frente para a parede da caverna, para a parede do fundo, né? Aí elas ficam acorrentadas, de costas para a entrada e de frente para a parede. Então, elas estão acorrentadas de um jeito que elas não conseguem se mexer para perceber que no fundo delas existe uma entrada da caverna. Elas estão acorrentadas de uma maneira que a única coisa que elas conseguem ver é a parede da caverna. A única coisa que elas conseguem ver é a parede porque elas estão nessa posição. Então elas nem sequer imaginam que existe todo um mundo ensolarado, livre, fora da caverna. Elas não conseguem perceber sequer que estão dentro de uma caverna. Para essas pessoas, a única coisa que existe é aquela parede que elas estão vendo. Não existe mais nada. Não tem nem sentido falar para essas pessoas que essas pessoas estão vendo uma parede de uma caverna, porque elas não têm a noção de que estão dentro de uma caverna. Tudo bem? Então o que é que acontece a partir daí? Coisas começam a passar na frente da caverna. Por exemplo, passa uma ave, passa uma pessoa, passa um pássaro, um animal, etc. Essas pessoas que estão acorrentadas veem o animal, a ave, a pessoa que está passando lá do lado de fora? Não. Veem somente a sombra. A sombra do animal, a sombra da pessoa, projetada na parede da caverna. E aí essas pessoas que estão acorrentadas somente veem a sombra. As sombras da ave, da pessoa, etc., que está passando lá fora, a gente só vê o quê? As sombras projetadas. Como a gente está acorrentado de tal maneira que a gente nem sequer imagina a possibilidade de estar dentro de uma caverna, a gente pensa que a única coisa que existe é o quê? Essas sombras que estão projetadas. Mas a gente nem sequer pensa que são sombras projetadas. Para a gente, a única coisa que existe. Para a gente, a sombra da águia, por exemplo, que estava passando lá fora, é a águia. A gente não raciocina que é a sombra de uma águia porque a única coisa que a gente está vendo é a sombra. Então a gente pensa que aquela sombra é a águia e ponto final. Então o que acontece? Uma das pessoas que estão acorrentadas consegue se desacorrentar e se libertar. Quando essa pessoa se desacorrenta e se liberta, percebe que estava acorrentado dentro de uma caverna, né? Não percebia, mas percebe agora finalmente que estava acorrentada e aí sai da caverna e percebe que existe todo um mundo ensolarado, livre, iluminado, fora da caverna. A pessoa fica fascinada, fica encantada e volta para a caverna para falar para os seus colegas: olha, nós estamos acorrentados, eu consegui me desacorrentar, me libertei e saí. Agora eu estou voltando para avisar para vocês que todos nós estamos acorrentados aqui dentro e nós podemos nos libertar. O que a gente está vendo na parede não são a verdade em si, são sombras projetadas. Aí eu pergunto para vocês, os colegas que estão ouvindo esse relato da pessoa que conseguiu se libertar, vão achar esse relato crível, vão achar que tem sentido esse relato, ou vão achar um absurdo? Vão achar um completo absurdo, vão achar uma coisa completamente sem sentido, porque imagine você nascer e viver a vida toda acorrentado, você não vai imaginar que você está acorrentado. Para você, aquela é a maneira de viver. Você não raciocina que você está acorrentado dentro de uma caverna. Você não raciocina que você está numa caverna vendo sombras. Para você, aquele é um mundo de verdade, ponto final, né? Mas não é. E aí vem a pessoa, avisa, quer libertar os outros, mas essa pessoa vai ser rechaçada. Os colegas vão falar: que absurdo, que loucura, você ficou louco. Não, este é o mundo verdadeiro, este é o mundo que é o mundo real.
Só que não é um mundo ilusório, é um mundo das sombras. E aí essa pessoa que conseguiu se libertar e vem avisar, essa pessoa é mal recebida, é rechaçada, é rejeitada porque é entendida como uma pessoa louca, uma pessoa que enlouqueceu. Então, essa alegoria Platão construiu para falar sobre o mundo das ideias. Vamos analisar essa alegoria parte por parte para entender o que essa alegoria representa. Primeiro, o que é a caverna. A caverna, na alegoria da caverna, é o mundo sensível, o mundo dos sentidos, o mundo da doxa, o mundo do devir, o mundo das opiniões, o mundo das ilusões, das sombras. No mundo inteligível a gente tem os conceitos perfeitos. Aqui no mundo sensível a gente tem sombras desses conceitos. Aqui a gente tem a beleza, aqui a gente tem uma sombra da beleza, coisas belas. Entenderam? Então, aqui no mundo sensível é a caverna, nessa alegoria da caverna. O que são as sombras nas paredes? As sombras nas paredes, as sombras que são projetadas, são as coisas do mundo sensível. Então, as sombras em si são as coisas. A verdade está passando lá fora, né? Por exemplo, a águia está passando, a gente que está acorrentado vê a sombra da águia. Essa sombra que a gente pensa que é a águia em si, não é a águia em si, é uma coisa. Representa a águia num grau inferior, mas a águia em si é a que está lá fora. Então, primeiro, a caverna é um mundo sensível. Segundo, as sombras que a gente vê projetadas dentro da caverna são as coisas do mundo sensível. Terceiro, quem é o prisioneiro que consegue se libertar da caverna e sai e percebe que existe um mundo iluminado, um mundo verdadeiro ao redor da caverna? Essa pessoa que consegue se libertar é o filósofo. Essa pessoa que consegue se libertar é o filósofo que faz o exercício da busca da verdade, que faz o exercício da dialética, da maiêutica, para resgatar a verdade dentro de si, resgatar o conhecimento verdadeiro, resgatar as ideias que já estão dentro de si. Então é um filósofo. Na verdade, quem especificamente? Sócrates, o mestre de Platão e o filósofo por excelência. O filósofo que se liberta e se preocupa em libertar as pessoas ao seu redor. E o que é o mundo exterior à caverna? O que é o mundo que está fora da caverna? O que é o mundo iluminado? O que é o mundo ensolarado? O que é o mundo verdadeiro? O mundo inteligível, o mundo das ideias. E o que é a luz exterior? O mundo ensolarado, iluminado, né? Tem o sol. Essa luz do sol representa o quê? Representa a luz da verdade, representa a luz da razão, representa como a gente fica iluminado quando começa a exercitar a razão, a dialética e a busca da verdade. Outra pergunta, o que é o sol? O sol é a coisa mais importante, não é? Porque o sol ilumina tudo. Então, para Platão, o sol é uma alegoria da ideia mais importante. De todas as ideias que existem no mundo das ideias, a ideia mais importante é a ideia do sumo bem. O sumo bem é representado na alegoria da caverna pelo sol. O sol é o elemento mais importante, então é a alegoria da ideia mais importante, que seria o sumo bem. Qual é o instrumento, qual é o método que liberta o filósofo da caverna e com o qual esse filósofo deseja libertar os outros colegas que estão dentro da caverna? A dialética. O método dialético é um instrumento, um mecanismo pelo qual nós conseguimos nos libertar da caverna. E uma última pergunta. Por que os prisioneiros rechaçam, rejeitam, odeiam o filósofo que conseguiu se libertar? Porque eles imaginam que a caverna, o mundo sensível, é o mundo verdadeiro. E não é. Estão acorrentados, iludidos, presos à mentira, presos a sombras, presos à doxa. E estão tão presos e tão acorrentados que acreditam veementemente que aquela é a única realidade que existe. Então, consequentemente, rejeitam, rechaçam, manifestam ódio, repulsa ao filósofo que vem trazer a verdade. Esse filósofo, na verdade, nós sabemos que é uma representação de Sócrates, que se libertou da doxa, né, para buscar a episteme, se libertou do mundo sensível para buscar o mundo inteligível, queria libertar os outros atenienses para levá-los também à busca da verdade, à busca das ideias, mas foi rejeitado pelo seu próprio povo e condenado à morte para beber cicuta e morrer. Então,
Esse filósofo que está na alegoria da caverna volta para resgatar os seus colegas, ele é rechaçado, ele é rejeitado, ele é uma representação da rejeição que os atenienses manifestaram em relação à atividade de Sócrates e ao seu método dialético. E no próximo vídeo a gente volta para fazer bem rapidinho uma questão do Enem. Obrigado!